Pepeca, 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 sem tabu. Pepeca, 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 sem tabu. Pepeca, pepeca, pepeca. Canestem, vai! Alô, minha gente boa! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Papo Pepeca Sem Tabu de Gino Canestem, pra gente falar sobre informação, empoderamento, autocuidado, sim, de toda a região íntima feminina. Estou falando de vagina, de vulva, de pepeca. Eu sou a Rita Batista, sempre querendo saber quem você é. E agora, atentem-se para os dados. Sim, tem um bocado de informação que eu preciso passar para vocês, viu? Hoje a gente vai falar desse assunto que é meu e do seu interesse. Aliás, do interesse de todo mundo que tem pepeca. Você aí, pessoa com pepeca, presta atenção. Vamos falar sobre a nossa saúde íntima, a nossa vagina. Já começo assim, pra gente quebrar o tabu, não é não? Pois é, Gino Canestem criou esse movimento Pepeca Sem Tabu, que trata de uma abordagem que faz a gente repensar sobre essa vergonha que muitas mulheres têm pra falar sobre algo que deveria ser normal. A nossa região íntima, a nossa saúde íntima, a saúde da nossa pepeca. A saúde íntima é um assunto fundamental para todas nós e muitas vezes é negligenciado, né? Por conta dos tabus e da falta de informação. Por isso que existe o Pepeca Sem Tabu. Esse é um assunto de extremíssima importância, tendo em vista que, conforme os dados coletados nas regiões Norte e Nordeste, em um estudo do IPEC encomendado pela marca Gino Canestem, a gente entende o seguinte: a relação e o conhecimento desse público sobre saúde íntima. Atentem. Cerca de 70% das mulheres entrevistadas consideram que saúde íntima impacta muito na sua autoconfiança. Elas têm razão, né? A pesquisa também aponta que cerca de metade das entrevistadas, 48%, afirma que se sentem apenas parcialmente informadas sobre sua saúde íntima. Como é isso, menina? 40% das mulheres afirmam que nunca ouviram falar sobre vaginose e 14% que não conhecem muito bem o cheiro da sua própria vagina. Então vamos falar sobre pepeca? Ah, que maravilha, eu não tô sozinha nesse papo não. Tem uma galera massa junto comigo. A médica ginecologista doutora Ludmila Andrade vem pra cá. Eba! Gente, que maravilha! Tudo bem, Rita? Tudo ótimo, Vai, por favor, fique à vontade. O prazer é todo nosso, com prazer mais caro, hein, doutora? A coreógrafa, bailarina e influenciadora Edilene Alves! Ei! Ai, que gente ótima, todo mundo junto. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. E o influenciador multiartista transmasculino Dante Oliver! Olá! Prazer! Muito obrigada por ter vindo. Fique à vontade. Então, bora conversar? Pepeca, pepeca, pepeca. Canestem, vai! Queridos, mais uma vez, querido e queridas, mais uma vez, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. O convite de Gino Canestem para falar de um assunto tão importante, né? Esse momento desse videocast, Pepeca Sem Tabu. Doutora Luz, obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui, Rita. Falar sobre pepeca é o que mais me atrai, né? É o meu trabalho, é o meu dia a dia e eu fico muito feliz em poder contribuir com informações para vocês. Mas eu já íntima aqui, tá vendo? Completamente sem vergonha, doutora Lud. É porque a gente se conhece há muito tempo. Quando era só Lud, não era a doutora Ludmila, né, Dante? Eu conheci agora, no diferente tempo, conheci vocês agora. Mas pode me chamar de doutora Lúdia, porque é assim que as pacientes me A gente tá chamam. aqui falando de pepeca. Não é? Intimidade, o mais íntimo que, né? E que bom que você veio, que bom que você pôde vir. Você que tá com a gente nessa jornada desde tanto tempo. Não, tô amando estar com o Gino Canestem, tô amando fazer o Senhor Pepeca, falar sobre pepecas trans, sobre pepecas outras. Pessoas com pepeca. Pessoas com pepeca, que é isso, não é coisa de saúde feminina. Eu já vou, peço perdão aqui, eu já vou militar. Quebrando tabu já. Já vou, né, falar de tabu, que não é só a mulher que tem pepeca, tem toda uma grande, ampla gama de gêneros. E isso é uma questão também, né? Sim. Porque nossa comunidade, pessoas trans, a gente sente uma dificuldade muito grande de acessar esse espaço de saúde. Isso é muito importante, Dante, porque muitas pessoas deixam de ir fazer suas consultas de rotina, procurar o ginecologista justamente por conta disso. Sim. Às vezes não é só, Rita, a falta de informação e de orientação. Às vezes é vergonha por achar que não se adequa a um padrão, por medo do julgamento daquele profissional que está lá do outro lado. Mas não também. conte tudo agora não, que eu vou dar um oi aqui pra Edilene. Você viu como elas são empolgadas? Gente, essas doutoras são todas assim. É um negócio, Tu né? viu, ela começou a te É por isso que as consultas demoram uma hora. Demora.
Edilene, querida, obrigada na sua agenda agitadíssima, pra cima e pra baixo nesse Brasil e no exterior. Estou Teve esse aqui. tempinho de vir aqui pra conversar com a gente. Que bom e que honra, né? Saber que a dança está presente aqui, a arte também, para trazer uma informação tão importante pra gente. Sim, temos várias curiosidades, né? Várias, e eu também. São muitas horas de show, não é? Doutora Ludmilla hoje é minha melhor amiga. Ih, a melhor amiga da Pepeca Sem Tabu. Tá vendo todo mundo íntimo. Aqui já se perdeu a vergonha. Então vocês fiquem à vontade. Agora me conte uma coisa, a senhora estava falando disso, né? Que algumas pessoas ficam com vergonha de buscar as informações, de chegar no consultório, de procurar o especialista para trazer essas informações, né? Esclarecer essas dúvidas que todo mundo tem. Porque, afinal de contas, a gente nasce, né, com a nossa genitália e às vezes a gente vai perdendo esse contato, né? Fica meio distante, assim, a cabeça tá aqui, a pepeca tá aqui, então, no máximo, dá uma olhadinha, assim, na hora de tomar banho, mas tem que olhar, sentir, perceber as alterações que acontecem ao longo da vida, inclusive. Com certeza. E assim, é importante você falar sobre isso, porque no início você falou que 70% das pessoas sentem que estar bem com sua saúde íntima tem impacto positivo na sua autoconfiança. Só que quando a gente cresce, quando a gente nasce, a infância, as criancinhas são todas. É quando a menininha pega lá, é sujo, Isso. não pegue na barata, não toque. Olha o tabu Então, aí. vai criando alguns tabus dentro da cabeça dessa criança, adolescente, de que aquela região é uma região proibida. Então, elas não se olham, elas não se tocam, elas não procuram saber como é. Tem pacientes que têm dificuldade de identificar o orifício por onde sai a menstruação, por onde sai o sangue da menstruação, às vezes por onde faz xixi, por falta de conhecimento mesmo, né? Então, é muita vergonha. E isso vem se difundindo ao longo de muito tempo, na criação, na família, a falta de educação, da educação em saúde dentro das escolas, então gera cada vez mais tabu, e é isso mesmo. A pessoa tem cabeça, tem ombro, tem peito, tem barriga, pula, vai pra coxa, pro joelho e pro pé. Sim. Que coisa, gente! E é isso, é importante que a gente saiba da nossa estrutura, né, da nossa intimidade, até para identificar quando há alguma alteração de doença mesmo, de patologia, né? Para poder relatar para o especialista ou na consulta já chegar com essa queixa melhor formulada. Exato, porque muitas mulheres, pessoas com Obrigado, vagina, muito obrigado. a gente tem que aprender o tempo inteiro. Chega Sim, com emociona, certeza. né, Dante? Chega emociona. Muitas pessoas com vagina, pela falta de conhecimento, às vezes notam um corrimento vaginal diferente, às vezes não sabem dizer o que é aquele corrimento, né? Então, é muito importante se conhecer, se olhar, pegar um espelhinho, tem um espelhinho lindo da Pepeca Sem Tabu. Deus, Tem, maravilhoso. demais. Adoro espelho. Já Pois gosto, é. né? Lá no consultório a gente tem um espelho e eu mostro para as pacientes, e às vezes não é nem um espelho, viu, Rita? Tem uma tela bem grande que eu coloco lá e faço: você está vendo aqui é a sua pepeca, justamente para dar informação. Isso. E elas precisam ter conhecimento do tipo de corrimento, se aquele corrimento tem coceira, ardência, se tem mau cheiro, porque a gente não é seca, a vagina não é seca. Então, vai vir a menstruação, depois vai vir um corrimento ali do período fértil, que a gente nota que a gente fica com um pouquinho mais de desejo, aí depois vem um corrimentozinho meio branco, cremoso, fica ressecada e a menstruação desce de novo. Tudo isso é normal, não é patológico. Exatamente. Agora, se arde, coça, tem mau cheiro, a gente precisa avaliar. Dante, Oi. pessoas com vagina Yes. nem sempre são mulheres. Agora, eu queria saber de você, para explicar para nossa audiência, como foi esse processo da sua transição e essas identificações todas, né? Porque a doutora Ludmilla falou bem, assim, que é preciso que a gente conheça a nossa anatomia, né? Que a gente perceba as alterações, até para poder falar com propriedade do que está sentindo, do que está acontecendo. E se for o caso, né, precisar de um remédio, precisar de um tratamento, ser o mais assertivo possível. Então me conta para mim, conta para todo mundo, como é que foi isso e como é que tá sendo hoje, né, ser o senhor Pepeca. Que isso. Foi engraçado ouvir vocês falando, a gente falando agora de na infância, vai ficando distante, né? E essa coisa que você trouxe do tira a mão daí, não pega, não sei o que, sujo. Que vem de um lugar de cuidado, né? Tipo, a família, as pessoas ali querendo proteger você de, sei lá,
mexendo num momento, numa coisa que não é o momento necessariamente de você mexer naquele momento, que você tem que proteger aquilo ali de outras pessoas, mas Sim. essa falta de diálogo, eu só fiquei pensando nisso e quis trazer. Essa falta do diálogo, de trabalhar esse diálogo, acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Porque Exatamente. sai do âmbito de proteção e vai pra um âmbito de afastamento de uma coisa que é Exato. nossa, que é do nosso corpo. É isso mesmo. Eu sempre fui bastante curioso. Então, eu nunca perdi o interesse por ali por baixo, não. Eu sempre vi bastante, mexi bastante. Conheci bem Sim. ali a minha região toda, né? Tinha um convivo com ela. intimidade. Uma intimidade, é. Sempre tive uma ótima intimidade. E quando entra a questão de toda a transgeneridade e tal, por um instante, eu tive um momento da minha vida que eu senti alguma disforia conectada com a minha região íntima, com a minha pepeca. Mas passou muito rapidamente também porque é tão gostoso, né? Mexer lá. A gente é tão gostosinho. Eu fiz, ai, gente. Que isso, eu não vou fazer. Não quero nem pensar em cirurgia de negócio pra. E se eu perder aqui esse negócio aqui maravilhoso, bom de fazer um. Aí eu. Que ótimo. Aí. A gente tá entendendo tudo. Vocês Todo vocês mundo sabem, tá vocês entendendo, sabem do que eu tô todo mundo tá entendendo, falando. Todo mundo tá entendendo. É, tudo. peraí. E aí eu fiz, não, comecei a fazer as pazes e fazer, tipo, isso aqui, meu prazer tá conectado com isso aqui faz parte do meu corpo, tô bem com isso aqui, vou cuidar disso aqui que tenho. Sim. Enfim, não foi uma questão pra mim, essa minha relação com a minha região íntima. Certo. Mas foi uma questão pra mim a relação com os objetos, os espaços de saúde. Eu tive relações difíceis com frequentar ginecologista, frequentar hospital de um modo geral, especialmente antes de fazer a retificação do meu nome, porque eu ia ser desrespeitado, minha identidade de gênero ia ser desrespeitada, ia ser invisibilizada, e isso sempre foi uma questão. Mas até durante inclusive o processo de hormonização, especialmente o primeiro ano, é onde acontece mais. Hoje eu estou em terapia hormonal há 8 anos, mas no primeiro 6 meses especialmente, muitas mudanças acontecem tudo muito de uma vez. Isso. Qual foi a primeira mudança, assim? Foi o clitóris. Clitóris aumentado. O clitóris, ele amplia, ele ganha mais corpo. Sim. Isso vai gerando uma curiosidade até. Então sempre quis acompanhar, que nem eu acompanhava cada pelinho de barba, ralo que aparecia na minha cara, cada forma que o meu corpo começava a modificar por causa do hormônio. Porque a gordura corporal ela se distribui E sim, de uma sim. forma diferente também. O músculo ele começa a desenvolver também muito mais. E aí assim. Tá malhado. E a menina nem faz academia, mas tem dança também. Danço. Tem 10 anos, tenho 10 anos de dança. Nem O povo faço fala, não faço academia, mas dança também a gente. O que é o povo. Mas antes, me diga uma coisa. É isso, doutora Luz, eu queria entender essas mudanças por conta dessa terapia Da hormonal, terapia né? De como é que isso se dá. O processo de hormonização, ele vai fazendo exatamente o que Dante falou, né? Ele vai modificando a constituição, a distribuição de gordura, ele vai estimulando o crescimento dos pelos, estimula o crescimento do clitóris, mas assim, Eu tô com uma diga. dúvida. Por que como é que ele estimula? O que acontece ali para o clitóris? É porque assim, a origem de formação do pênis e do clitóris é a mesma, né? Aham. E ele então é responsível ao hormônio. Uhum. Então, quando você utiliza o hormônio que estimula, ele vai aumentar, ele vai causando a gente chama de hipertrofia, e aí ele vai se apresentando mais externamente. Ele por causa, fala, oi, cheguei. ele dá um tchauzinho. Mas acontece uma outra coisa, Diga. que é interessante a gente falar, até porque a gente está falando da pepeca sem tabu, que é com relação à parte interna, que é a vagina. Então, o hormônio, ele estimula esse crescimento, mas ele causa também um afinamento da pele dentro da vagina. E esse afinamento da pele muda um pouco as bactérias que crescem lá dentro, né? A microbiota fica Exatamente. diferente. Dá uma desequilibrada na microbiota, e essa desequilibrada pode causar um pouco de ressecamento vaginal, desconforto, às vezes, na relação sexual com brinquedos sexuais ou com a penetração, que aí a gente precisa ficar de olho e tratar também para evitar ter uma infecção maior e um desconforto. Percebeu isso? Sentiu isso? Ah, eu sou bem umedecido. Eu não percebi, não. Eu tô com autoexposição lá em cima, galera. Coisa bacana. Mas, assim, é bem comum ver entre meus amigos, assim, outras pessoas relatando que sim, ficaram mais secos. Não é um relato raro. Mas também acontece ter gente que é bem... Eu já tive amigo que ele era seco e ficou mais umedecido após. Que interessante. E assim,
tem que ficar de olho porque, às vezes, o ressecamento, ele pode estar associado não só à questão do hormônio. Daí a importância da gente fazer um autoconhecimento, porque coceira vaginal e ressecamento são queixas também da candidíase. Então, a candidíase, ela também pode causar ressecamento. Às vezes eu recebo umas pacientes no consultório que se queixam. Poxa, doutora, na hora da relação sexual com a penetração parece que tá arranhando. E essa sensação do tá arranhando, às vezes é o fungo que tá ali. Deixa eu trazer um dado aqui, né? Porque a gente chegou nesse ponto também, que é uma pesquisa do IPEC. Cerca de 13% das mulheres nordestinas e 11% das mulheres nortistas, Edilene, nunca foram ao ginecologista. E ainda assim, cerca de metade das entrevistadas afirma que se sentem parcialmente informadas sobre saúde íntima, 48%. E ainda tem mais, viu? Olha aqui, gente, os dados são alarmantes, né? Porque essa pesquisa também nos informa que na internet e as redes sociais, são as fontes mais comuns, sendo que os consultórios médicos o segundo meio mais procurado, ambos com 60% de representação. Então, as pessoas não sabem o que estão acontecendo, aí correm para a rede social, e aí depois que correm para o consultório médico. Essa mesma pesquisa fala a respeito dessa busca por informação pelo médico, mas é também a busca de conversar sobre o assunto com amigas, com internet. E nem sempre o que a amiga sente é igual que você sente e você vai fazer o acompanhamento do mesmo jeito, né? E assim, boa parte dessas pessoas, em mais ou menos 40% das pacientes, vão ao consultório ginecológico mais ou menos 1 a 2 vezes por ano, aproximadamente. Mas 1/3 dessas pessoas só vão quando tem algum problema. Sim. Então a gente precisa tornar essa informação de é necessário fazer uma consulta ginecológica regular, para que a gente consiga, inclusive, prever e se conhecer mais. Porque se você tem a confiança no médico, no profissional ginecologista, ele vai lá e te orienta, fala para você, né? Olha, isso aqui não tá alterado, isso tá normal, você pode ficar tranquila. A pessoa vai se sentir mais segura nesse acompanhamento. Agora, se você não tem conhecimento, você sempre vai ficar na dúvida, né? E tem essa questão do uso da automedicação, né? E com o uso da internet hoje de forma desenfreada, você vai lá pesquisar o que usar para tal sintoma. Exatamente. E você se auto-medica e acaba desencadeando uma outra patologia que você nem tinha. Então, hoje isso é muito frequente também. Olha, Ed, no meu consultório eu já tive paciente que colocou alho, né? Colocou dentro da vagina porque queria, porque é ácido e porque para aumentar a acidez, e viu em algum lugar. E viu em algum lugar que era para colocar e o Eu tô sentindo dentro de mim. pronto. E ele libera um produto Tem aí que não. pode fazer até uma úlcera lá dentro. Nossa. A gente vai continuar esta conversa com a doutora Lude. A gente vai falar sobre vulvovaginite, a gente vai falar sobre candidíase, a gente ainda vai explorar mais, esmiuçar mais essas questões. Porque Gino Canestem tem responsabilidade com esse assunto. Então a gente tem aqui, uma profissional. A gente tem Dante, que é multiartista, que fala sobre esta campanha e essa jornada há mais de um ano, que é um homem trans. Então a gente tá falando também com você, pessoas com pepeca, não só as mulheres. E Edilene, que tá aqui atentíssima. Ela nem pisca, né? O filho nem bate, entendeu? Ouvindo atentamente todas as informações. Agora, Edilene, eu quero trazer você para essa conversa também. Você já falou aqui sobre automedicação. O nosso país, o Brasil, é um dos recordistas, infelizmente, em automedicação nas diversas áreas, não só na ginecologia. Justamente por causa disso, né? Pela falta de informação, pela falta de acesso às unidades de saúde. E aquela coisa da pessoa se consultar com o vizinho, com a amiga, com o tio, ou com quem viu na internet falando sobre o assunto. Mas bom que tem tratamento, né, Edilene? Edilene maravilhosa tá aqui com a gente, porque eu fico pensando, né? Você que faz show o tempo inteiro, 7 dias por semana, viaja e dorme em ônibus e dorme em avião e muda de hotel e não sei o quê, uma correria. Como é essa vida, esse dia a dia, pra uma rotina, né, com a sua pepeca, de visita ao ginecologista, de higienização mesmo? Me conta. Pronto, diante dessa loucura toda que é a minha vida, que você já sabe como é, acho que o que mais me pega é a questão da higienização correta. Por quê? Não que eu não goste de fazer, mas todo final de semana praticamente a gente sai do palco, direto para o ônibus, direto para o aeroporto. Então, como eu
conseguir dar conta disso da melhor maneira possível, né? Já que o que é mais acessível para mim no momento é o quê? Um lencinho umedecido. Ou eu pego uma garrafa de água mineral, pego ali um sabonete líquido. Tô falando da realidade para vocês entenderem. Eu sei. Como funciona. Então, para mim, aqui hoje é uma aula. Tô super feliz, por isso que você falou. Você nem pisca. Ela nem pisca. Ela nem Porque prestando atenção. eu vivo isso aqui, né? Com essa loucura toda de cuidar da saúde vaginal e tá em cena, está linda. É uma loucura na minha Imagine cabeça. dançar e dar uma coceirinha. Dançar. Só pra você ter ideia, a gente passa o quê? No carnaval, sei lá, 5 horas de circuito, Menina. acumulando aquele suor ali na parte da região, né, íntima, com o figurino que é apertado, Umidade. com a umidade, que é o quê? O lugar ideal, né, da proliferação de fungos e bactérias. E aí você sai dali correndo direto para um avião, então é uma loucura. O sangue Jesus. Vou trazer um caso aqui que aconteceu comigo recentemente, né? Sim. Que eu recebi o convite para coreografar um DVD que era com um elenco grandioso, 24 mulheres e tal. E eu tinha poucos dias para entregar tudo, né? Sim. E aí, no meio do processo de criação, eu tive um quadro de candidíase. Eita. Onde eu percebi que eu não estava conseguindo nem andar. Ai, que Eu falei, incomoda não. muito. E aí quando fala que mexe na nossa autoestima, mexe real, porque Total. eu tive bloqueio Sim. coreográfico. Falei, gente, como é que eu vou entregar um projeto tão grande nessas condições? Eu lembro que no último dia de ensaio em Salvador, precisava finalizar o ensaio para viajar, eu não conseguia fazer nada. Foi onde eu conheci o Gino Canesten, que foi o que me salvou, né? Entrei em contato com minha ginecologista, porque geralmente quando eu tenho qualquer caso desse, eu tenho um tratamento de 7 dias, com pomada. Isso. À noite, eu não tenho esses Não tenho 7 dias. tempo, não tenho tempo. E aí, eu conheci o quê? Gino Canesten, comprimido vaginal de uma aplicação. Menina, não Meu salva Deus a do vida. céu. Obrigada, Obrigada, Gino Gino Canesten. Obrigada, Bayer. E aí, logo depois, quando eu fui convidada para fazer parte do time, eu fiz o universo, porque foi o que me salvou onde eu tô agora. Falei, gente, foi assim, imediato. O alívio foi imediato. Continuei tendo todo o cuidado, depois eu consegui ir no ginecologista para Sim. ter todo o acompanhamento, mas naquele momento de apagar, meu Deus, o incêndio, Gino Canesten. E assim, super tranquilo a aplicação, tive um pouquinho de repouso. No mesmo dia, eu já Sim. senti que estava tudo acontecendo. Aí o quê? O desbloqueio coreográfico chegou, a animação chegou, eu disse, meu Deus, eu vou viajar para entregar. Sabe, mais animada, porque realmente, quando eu me vi naquela situação, de não conseguir nem andar, porque eu tive um inchaço, eu tive ardência, o estresse, a preocupação de entregar um projeto que estava assim, tá dependendo de você para isso acontecer. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu não conseguia pensar em nada, a não ser aliviar a minha região íntima. Minha E Gino filha, e na Canesten chegou. mochila é balance e calme O tempo inteiro. inteiro. O tempo todo. Chega na farmácia, tem aquele combo Exatamente. dos 2 litros, ó. Exatamente. É aquele que a gente compra. E é Dá isso uma que eu ia te cédula, dar dá volta dica, 10 reais né? na mão. Essa dica que eu ia lhe dar, porque o sabonete, Ah. ele ajuda bastante. Sim. A tecnologia do sabonete do Gino Canesten Calme, ele tem uma tecnologia que a gente chama de Sindet. Ele lava, limpa, sem tirar a proteção Sim. natural da pele. Então, ele mantém a hidratação, mantém a umidade necessária e lhe dá uma sensação de conforto quando Sim, você com utiliza. certeza. Então, a utilização do óvulo é ótima, é uma opção terapêutica muito bacana. O óvulo é a apresentação do Gino Canesten que a Edilene utilizou, né? Aquele Comprimido óvulo da vaginal. gente aqui dentro, não, viu? Vou explicar. O óvulo de Gino Canesten, mas também tem farmacêutica também do tem a apresentação farmacêutica em creme, que também pode ser utilizada, sim. tá? E aí, assim, a dica que eu lhe dou é que você tenha lá guardadinho o seu sabonete, seu Gino Canesten Calme, e entre uma dessa e outra, você pega um copinho, Sim. né? Eu preciso me higienizar, eu tô muito suada e tal. Você pega um copinho com água, vai no banheiro Sim, mesmo lá sim. do avião, e aí você se higieniza, utiliza o sabonete palma da mão, passa de maneira delicada, não precisa fazer muita espuma. Você vai perceber que a tecnologia dele não faz muita espuma. Exatamente. E aí você se higieniza com a água ali e seca com um paninho, Perfeito. é suficiente. Troca a roupa, Sim, tá? sim. Porque a leve suada, a Sempre. calcinha molhada do suor, continua sendo um meio de proliferação. E isso foi uma coisa que eu precisei conversar com a produção, né? Porque eu trabalho com show, com banda. Eu falei, gente, eu não tenho como sair do palco e ir imediatamente para a van, para o ônibus, porque
a gente fica, as Fica mulheres, suada. nós ficamos reféns, né? De ter toda hora a candidíase recorrente, né? De acontecer toda hora. De Então repetição. hoje, eles já entendem que, ó, 20 minutinhos aqui pro balé, trocar de roupa, se higienizar, nananã, porque Isso. se a gente não falar, a gente fica ali sempre naquele sistema de correria e a gente não se cuida. Então eu falo que quem dança, por mais que a gente tenha o cuidado, a gente tá maltratando nossa pepeca toda hora, porque é roupa, é legging apertada, é muito suor acumulado, né? É ensaio, academia, treino, nananã, e é o dia inteiro nessa rotina e quando você vê a bichinha, coitada, tá sem graça.